Em 2000, ainda muito focado nos municípios chamados lindeiros, são aqueles que tiveram área inundada pelo lago. Esse era um foco prioritário de Itaipu naquele momento, até em função da interface, da questão dos royalties que esses municípios recebem ainda até hoje e vão ser revistos em 2023. A Itaipu também teve uma preocupação na época com a questão antropológica regional e constituiu o Ecomuseu de Itaipu. Não é um museu tradicional, mas um museu voltado mais para a preservação da história, mas também com uma grande interface contínua com a comunidade do entorno, principalmente para efeitos de educação ambiental. Outra grande preocupação foi a gestão voltada para o setor de fauna. Então, a Itaipu foi constituindo os chamados refúgios biológicos. Esse é o refúgio biológico que fica perto da usina, se chama Bela Vista. Ele, inclusive, hoje ele tem uma aplicação de princípios de construção sustentáveis, como vocês podem ver aqui. E nesse local também tem o hospital veterinário, que hoje, em termos de Brasil, é o hospital de referência na questão da fauna silvestre. Só algumas imagens. Aí temos uma parceria forte, né, com o Parque Nacional de Iguaçu. Também tem, para efeitos de educação e ambiental, a questão do zoológico. Então, essa unidade é muito utilizada para a comunidade do entorno. Uma questão muito diferenciada e importante foi essa chamada faixa de proteção que Itaipu fez ao longo dos anos, envolvendo todo o reservatório. Havia, claro, que um atendimento à questão legal, mas o objetivo principal era realmente preservar o lago, né, do seu entorno, dos impactos ambientais do seu entorno, mas também já com uma visão de preservação da biodiversidade, né, da fauna e da flora. Então, vocês podem ver que no Paraguai foram constituídas grandes reservas, 14 mil hectares, mais 13 mil hectares, mais as reservas outras menores no Brasil e no Paraguai, os chamados refúgios. As áreas protegidas, portanto, no lado brasileiro tem 29 mil hectares e no lado paraguaio 31 mil hectares. Então, só nessa chamada faixa de proteção dá essa quantidade de hectares. Por quê? Porque tem 1.395 quilômetros do lado brasileiro e 1.524 quilômetros no lado paraguaio. Média 210 metros de largura. Vocês terem uma ideia, então, aqui está o Parque Nacional, como vocês já viram antes, aqui está o lago. Aqui dá para observar a faixa de proteção e aqui em cima tem um outro Parque Nacional, que é o Parque Nacional de Ilha Grande. Então foram construídos esses refúgios. Vocês podem ver que o Paraguai, hoje também bastante ocupado, mas era tudo floresta, né? Essa região já era uma região ocupada. Então, o Lago de Itaipu tem uma área do chamado reservatório de 135 mil hectares e tem uma área seca de preservação ambiental de 100 mil hectares. Vocês podem observar que no lado brasileiro realmente já a agricultura e a mata explorada na época de 76 já era praticamente toda a região ocupada pelos imigrantes que vinham do Rio Grande do Sul, né? Ocuparam essa região. Diferente do Paraguai, que praticamente era tudo floresta nativa. Então o Paraguai tinha mais uma preocupação de proteger e do lado brasileiro teve que se refazer a mata. Para isso se implantou em 79 e 81 a chamada cortina florestal. Foram plantadas 1,3 milhões de árvores. De 83 a 86, mais 12 milhões de árvores junto com os agricultores.
De 86 a 91, mais 5,4 milhões de árvores contratados. E depois, em parceria com os municípios, mais 4,3 milhões de árvores, fazendo um total de 23,2 milhões de árvores. Em média, a gente planta 500 mil, 600 mil, 800 mil árvores por ano. Essa é uma visão da faixa de proteção. Então, a maioria das espécies eram espécies nativas, mas havia uma dificuldade de ter na época mudas, então houve também a implantação de algumas exóticas, no caso a leucena como a tipuana. Em todos os casos, os problemas foram muitos no início, né, em função da reação também dos agricultores do entorno. Mas como vocês podem ver, essas dificuldades, todas elas foram superadas, tanto que a faixa de proteção hoje já é uma floresta de 30 anos. Aqui vocês têm uma visão da chamada cortina florestal, que foi o primeiro plantio, que precisa de um manejo constante. Toda a estrutura que foi necessária, todo cuidado, que é um cuidado constante, com o fogo, com as formigas, com as invasoras, com as próprias áreas ainda a serem reflorestadas. Então, é um trabalho constante, contínuo, mas hoje praticamente 100% da faixa de proteção está concluída. E vocês podem ver que já se forma um bosque, um subbosque. Em todos os casos, esse período, a concepção de trabalho da Itaipu em gestão ambiental era trabalhar com as cidades chamadas lindeiras, cuidar da fauna e da flora no contexto dos refúgios, fazer a proteção da mata ciliar, do reservatório e trabalhar a educação ambiental a partir do Ecomuseu. Agora, em 2003, quando assumiu o governo Lula, foi a primeira vez que foi nomeado um diretor que era da região, que era inclusive um engenheiro agrônomo, o nosso diretor-geral, Jorge Miguel Samek. E também um diretor de meio ambiente que também é da região, originário da região, e que tem uma luta muito antiga com o tema de água e tema ambiental, foi constituinte brasileiro. Então, a partir já de uma percepção diferente, né, da questão da Itaipu no seu contexto regional, é que se voltou para uma visão mais sistêmica de gestão ambiental, com foco na sustentabilidade. É isso que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que é a experiência que a gente quer compartilhar. A primeira questão é que houve já uma conectividade com a problemática global, ou seja, todo o planejamento estratégico que se fez na Itaipu em 2003 já foi olhando a questão da problemática global, a questão das mudanças climáticas, a questão dos recursos naturais, do uso, né, mais sustentável, e da energia, da questão dos alimentos, da recuperação ambiental, da água principalmente, que é o nosso principal ativo, né? E isso conectado com a questão local. Então, com isso, a gente sempre trabalha com a região de que a proteção ambiental, seja de um parque nacional, como o caso do Iguaçu, como poderia ser do parque aqui, ou do próprio lago, ou da questão da biodiversidade, não é uma questão local, é uma questão global. Então, a gente faz com que as pessoas entendam que o global é onde elas estão. O global não é na Europa, não é nos Estados Unidos, não é no Canadá. Ou seja, o global de cada um de nós é onde nós estamos. Então a gente faz com que eles percebam que cada um de nós tem a sua parcela de participação do que está acontecendo, para não achar que o problema da Groenlândia é um problema somente dos italianos. Também é um problema nosso. E assim por diante, né?